Mas ontem nós estávamos falando de aplicação, foco e coisas relacionadas a desses gêneros, não é? De você ter foco em só uma coisa e tentar escolhê-la e executá-las. Isso serve tanto para o mundo da literatura quanto para a sua vida pessoal. É muito mais fácil, porque a nossa mente, a nossa imaginação, às vezes ela não consegue se ficar na realidade e fica muito, muito difícil. Aliás, tudo bem, André? Tiago também entrou. Seja bem-vindo, Mônica, sempre presente. Então, eu quero falar uma coisa, certo? Muito importante para todos vocês, certo? Como amar melhor o próximo, né? Para seguir aquele mandamento que Jesus nos ensinou, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Provavelmente vocês devem ter várias respostas e várias maneiras, certo? Mas eu quero mostrar uma maneira que você pode fazer por meio da sua leitura com grandes obras literárias. Eu sei, você achou que não era possível, é assim, não é? É sim, certo? Eu quero falar algo que eu aprendi no curso do Rodrigo Gurgel. Ele disse o seguinte numa aula que eu fiz, né? Uma obra literária nos dá a capacidade de uma nova interação com as pessoas que estão na realidade. Então, pense nisso. Uma obra literária nos dá uma nova capacidade, ou melhor, nos dá uma capacidade de uma nova interação. O que você entende? Como é que você consegue aplicar isso? Como é que é possível que você consiga ver as pessoas a partir de um ângulo de vista diferente lendo literatura clássica? Tudo bem, Acácio? Como é que você está? Como é que é possível? Né? Então, vamos tentar aqui destrinchar a frase. Primeiro, para você, por assim dizer, entender melhor as pessoas, é necessário você conhecê-las. Né? Isso é meio óbvio, né? Tá, mas para você, vamos dizer assim, conhecer melhor, muitas vezes é bom que você já saiba, já tenha na sua cabeça uma imaginação forte, robusta, de vários exemplos ou vários arquétipos de vários tipos de ser humanos que existem. Né? Não é simplesmente para você fazer um preconceito sobre a pessoa, mas, por assim dizer, você entender porque alguém tomou um certo ato, porque falou alguma coisa, porque estava bravo com você naquele dia, ou porque foi embora e não falou nada. Enfim, aí existem várias situações. Aí uma pessoa faz isso, né? Por exemplo, você vai lá, marca encontro, e a pessoa não vai. Você fica, pô, por que fez isso? Não é? Podem ter as suas razões e vários motivos. E você começa a pensar, por exemplo, o que está acontecendo, né? Por que aconteceu? Você tenta achar de uma maneira automática a raiz daquela atitude. Certo? Pode ir, Cássio, depois a gente se fala. Então, o que a literatura pode oferecer nesse momento? É a seguinte fórmula: quanto mais você consome ou entende os personagens das grandes obras literárias, mais você vai entender o próximo. Porque ali está descrito homens normais dentro de uma narrativa. Né? Óbvio que não dá para você consumir todas as atitudes humanas no papel, mas ali está o centro de muitas e muitas atitudes, da angústia, do amor, do afeto, do abraço, do carinho, da paixão, do ódio, da tristeza, da depressão, a amargura. Quando você compreende um personagem de literatura melhor, você consegue compreender o seu próximo melhor ainda. Você consegue entender certas atitudes. Você veja bem, o Dr. Freud, muito do que ele aplicou, muito do que ele, vamos dizer assim, extraiu, foi muito das tragédias e dos teatros gregos. Porque ali estava muitas das respostas do coração humano, da alma humana. Se a gente for algo mais recente, então, Jordan Peterson, ele fala muito de Dostoiévski, da literatura no geral, mostrando que ali ele consegue pegar arquétipos, exemplos, para ali na sua clínica aplicar nas pessoas e perceber, olha, paciente é assim, paciente é de outra maneira, né? E já saber as suas angústias
e os seus problemas. Né? Isso você consegue ter, por exemplo, uma compreensão melhor da sociedade e das pessoas, porque a sua imaginação ela vai estar mais robusta, mais criativa para entender e conseguir ver como é que funciona a realidade. Grande Raquel! Voltou, tava viajando, né? 4 de julho. Parabéns, hein? Viva a América, viva os Estados Unidos, como sempre. Né? A terra da liberdade. Quase deixou de ser a terra da liberdade. Agora tá voltando a ser a terra da liberdade, né? Com Trump. É isso aí. Né? Então, aí você vai ter, por exemplo, um processo que nós chamamos de um processo de empatia. Não é? De empatia para você começar a entender as atitudes daquelas pessoas que você acha incompreensível, não é? Não estou dizendo que com literatura você vai ser o grande psicólogo, o Dr. Jung, né, o Jordan Peterson, não é? Até porque eles têm muito mais do que literatura, tem experiência clínica, tem, enfim, técnicas, etc. Mas você vai começar a perceber certas coisas que acontecem no cotidiano e com você mesmo que não parece normal. Que você vai começar a extrair a possibilidade de ter um julgamento melhor sobre o próximo. Então, por quê? Um livro de literatura, né, quando o autor escreve, o que acontece? Não é importante só aquilo que está no papel, porque a realidade é a mediadora entre o mundo ficcional e a imaginação do leitor. Consegue entender isso? A realidade é mediadora entre o mundo ficcional e a imaginação do leitor. Né? Então, tudo que for escrito para ser cognitivo, para ser degustado, lido, saboreado, ele tem que ter um pé na realidade. Mesmo que você escreva sobre dragões, né, você vai ter que tentar de fazer alguma forma que aquele autor pegue, que o sujeito que esteja lendo pegue certos elementos na realidade que entenda que é um dragão, sei lá, um gnomo, e por aí vai. Por isso que quando você está lendo, imagina o quanto que o autor, presta atenção, ele teve que pesquisar, entender a alma humana para escrever sobre aquilo. É bastante coisa, muita coisa. A gente acha que não, né? É só escrever e escrevendo que sai alguma coisa. É por isso que não sai nada de bom. É exatamente por isso que não sai nada de bom. Então, por exemplo, os detalhes são muito importantes, perceber quais são as raízes de certas atitudes. Esses caras são pessoas que têm essa capacidade e vão lá e fazem os seus personagens. Aí você que está lendo, apreende isso e consegue compreender melhor a atitude das pessoas. Né? Você vê, em média, a maioria das pessoas não acreditam que existam pessoas que são totalmente más e totalmente boas, não é? Isso é um engano, porque da mesma maneira que existem pessoas que são santas, existem pessoas que são totalmente malignas, né? Eu estava até escrevendo agora um artigo sobre comércio de fotos de bebê que sofrem pedofilia, né? Existe um comércio pujante, enfim, de pedófilos que transam com bebezinhos e vendem na Deep Web. E olha que interessante. Aí você vê que a humanidade ela consegue chegar a esse nível. Às vezes você nem imagina, mas lá na obra literária está descrito o quão mal ou quão bom o sujeito ele pode ser. Inclusive o próprio Olavo de Carvalho fala de um exemplo muito parecido. Na literatura brasileira, os personagens são sempre medianos, no sentido que é muitas vezes difícil você encontrar um herói, um santo ou um sujeito muito mau. Não é porque a imaginação brasileira não consegue nem transcender muito pro divino e nem muito pra coisa diabólica. Isso é um problema. Correto? Então, era só isso que eu queria falar hoje.